Além das explicações sobre a divisão de votos no Copom, a ata da reunião da semana passada aponta que o Banco Central retomou as preocupações com as políticas fiscal e econômica. A reportagem de Gabriela Prado. Na ata, o Banco Central avaliou que houve elevada projeção da inflação para o horizonte da política monetária. As expectativas de inflação para o mesmo horizonte, que se mostravam desancoradas em patamar estável nos últimos trimestres, se elevaram desde a reunião anterior. O colegiado disse ainda que o mercado de trabalho e de atividade tem apresentado maior dinamismo do que o esperado e reforçou que o ambiente externo está mais adverso, com dúvidas sobre o início da flexibilização da política monetária nos Estados Unidos e do processo desinflacionário nas principais economias. Na semana passada, o Copom diminuiu o ritmo de corte na Selic, conforme a expectativa majoritária do mercado. Mas o que surpreendeu foi o resultado da divisão de votos, 5-4, entre os diretores indicados pela gestão do presidente Lula e os que já estavam na instituição desde a presidência de Jair Bolsonaro. O documento mostrou que, apesar da divergência sobre a intensidade do corte, todos os diretores defenderam uma política monetária mais contracionista, cautelosa e sem indicação futura sobre os juros. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, as impressões negativas geradas diante da divergência na votação da semana passada se dissiparam com a publicação da ata. Que eram duas posições técnicas respeitáveis e a ata deixou claro que os argumentos de lado a lado eram pertinentes e defensáveis. Foi bom, tinha mais rumor do que verdade, né? Tá tudo tranquilo lá. As incertezas quanto ao resultado fiscal foram reforçadas depois das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, estado com o quarto maior PIB do Brasil. Estimativas preliminares estão prevendo um impacto de até 0,4 ponto percentual no PIB, o que impediria que a economia nacional encerre 2024 com um crescimento acima de 2%. Tony, o que parece indicar que nós vamos ter um cenário de juros altos lá fora, juros altos aqui, no caso brasileiro ainda com essa tristíssima tragédia no Rio Grande do Sul? Olha, a situação obviamente está muito mais complicada do que se esperava ao longo desse ano, né, por todos esses fatores já mencionados, e temos uma passagem de poder dentro do Banco Central que está sendo também mais complicada do que se esperava, né? Acho que vários eventos, desde das reuniões do FMI aqui em Washington, onde houve uma fala do Roberto Campos Neto, indicando que aquilo que o Banco Central tinha indicado como sendo o movimento mais provável para esta reunião, que teria sido uma queda de 0,5%, ele meio que retirou essa indicação, né? E aí vimos o resultado que deu na reunião, que foi de fato uma queda menor, mas uma divisão clara de 5-4 dentro do Copom, que tentaram, na ata de hoje, tentar explicar de por que isso exatamente aconteceu, colocando a ênfase que, na verdade, era mais um argumento sobre se deveria ou não tirar essa indicação, essa guidance, os membros que votaram por um corte maior de 0,5%, dizendo que, na opinião deles, a situação não tinha mudado tanto para justificar mudar essa guidance, e a maioria prevalecendo com corte menor, mas ainda ficando essa dúvida sobre qual é a visão desses membros sobre o processo inflacionário e também qual o compromisso com a meta de inflação e a plena ancoragem das expectativas, alguma coisa que piorou muito nas últimas semanas. Eu acho que a gente só vai conseguir realmente ver isso nas próximas reuniões. É isso. William, eu costumo dizer que a credibilidade do Banco Central sobe pelas escadas e pula pela janela. O que aconteceu com a credibilidade do BC semana passada foi pular pela janela. Hoje, com a ata do Copom, ela subiu alguns degraus porque eles conseguiram encontrar um fundamento técnico que fazia sentido. Inclusive, havia muita gente no mercado e entre economistas que achava que era para reduzir ainda 0,5 ponto percentual e não uma redução menor. Então, o Banco Central ganha tempo. Agora, a cisão está dada.
A cisão aconteceu lá naquela reunião que o Tony Volpon lembra, em que o Roberto Campos Neto, segundo apurações nossas aqui, tomou uma decisão sozinho, mudou a sinalização da decisão do Copom sem combinar com outros diretores e isso gerou essa cisão. Então, a divisão entre os que foram apontados pelo Lula e os que já vinham da gestão passada, ela está dada, eles vão fazer uma administração das decisões que eles precisam tomar sobre a taxa de juros e de como é que eles vão comunicar isso. Daniel, como é que o governo está reagindo a essa sucessão de, digamos, de manchetes, as manchetes fortes hoje no âmbito da economia? Queda do PIB por conta das enchentes no Sul e um cenário de juros, o real já era bem alto, mas juros nominais também bem altos. William, revigorou, digamos, esse discurso com a divisão do Copom, esse discurso de Roberto Campos Neto com o seu time ali de diretores indicados na gestão Bolsonaro como grandes vilões da economia brasileira, impedindo uma aceleração do crescimento por meio de cortes do Copom. É um alvo fácil e é um alvo que com promessa de melhora, né? A partir do momento em que o nosso time do governo, assumir a maioria no Banco Central a partir de 2025, os problemas estarão resolvidos. Se você me permite, só uma pergunta ao Tony Volpon, um comentário extraordinariamente interessante que eu li seu, Tony, logo depois da decisão do Copom na semana passada, era de que todo mundo havia saído perdendo. A turma que defendia 0,25 não conseguiu ancorar as expectativas. E a turma que defendia 0,5, meio ponto, com a perspectiva de assumir maioria, constituir maioria no Copom a partir de janeiro de 2025, assumiria com um déficit de credibilidade. Te pergunto, com a ata do Copom, esses dois problemas, desancoragem e déficit de credibilidade, foram pelo menos remediados? Eu acho que tem uma tentativa de explicar e, de novo, colocar a divergência em bases mais técnicas do que propriamente políticas. O que eu percebi muito na ata é que parece eles tentam passar a mensagem que, na verdade, tem um diagnóstico comum, né, que a situação de fato piorou e, portanto, mais cautela e uma política monetária mais contracionista de fato será necessária. Né, e que, na verdade, a divergência foi uma divergência sobre, né, se deveria ou não retirar o guidance, se a situação mudou a tal ponto que valeria a pena mudar o guidance. Agora, não há mais guidance, né? Então, para a próxima reunião, né, como já foi comentado pela sua reportagem, não há mais uma indicação do que será feito, então esse problema não mais existe, essa discussão não mais existe, né? E agora é de se esperar que, se há um diagnóstico em comum, que na próxima reunião, né, deve haver uma decisão unânime ou quase unânime, né, seja ela qual for, aí, né, trazendo um pouquinho de convergência no pensamento e raciocínio do Copom. É isso que eu acho que o mercado está esperando, se isso vai acontecer ou não. Mas o ponto essa questão do guidance, né, que foi colocado como sendo a razão pela discórdia, ela não mais existe. Então, se não houver um voto unânime no próximo Copom, aí a gente vai ver que realmente, de repente, tem uma divergência mais fundamental sobre, né, como gerir a política monetária em um momento, né, que é bastante complicado por várias razões internas, domésticas e também externas. Tony, deixa eu ir para esse ponto. Em que medida o que a gente detecta como divergências de opiniões manifestadas na divergência de votos dentro do Copom, de fato reflete o mundo real da economia? Eu estou querendo tirar a conversa da espuma política e tentar estabelecer quem tem razão na visão sobre os dados concretos da economia lá fora e aqui. Olha, acho que a Thaís falou, né? Tinha economistas achando que era razoável cortar meio ponto. E eu mesmo também já comentei isso. Até antes da reunião eu disse, essa reunião vai ser interessante porque há bons argumentos tanto para o 0,25 como o 0,5 e teve aquela intervenção do Roberto Campos, que eu acho que,
né, ele está sendo criticado por algumas pessoas por ter feito isso que ele fez, mas é muito normal o presidente do Banco Central, de qualquer Banco Central, né, utilizar esse tipo de evento para exatamente, né, sinalizar que está ocorrendo uma mudança de cenário e, portanto, talvez uma mudança do guidance que foi dado na última reunião. Então, acho que aconteceu totalmente normal, né? Não acredito que o Roberto Campos Neto deveria ser criticado por aquilo que ocorreu. Agora, se de fato, né, você tem de um lado uma taxa de juros real ainda bastante alta, do outro lado você tem todos os fatores, né, que foram bastante descritos nessa ata que apontam para uma situação mais complicada para a inflação prospectiva no futuro, mercado de trabalho mais apertado, uma economia que está crescendo mais do que o cupom esperava, uma situação externa bastante complicada. Eles mencionaram também a questão fiscal, enfim, vários fatores pioraram, né? Parece que, de novo, né, eles defendem nessa ata que tem um diagnóstico em comum, houve uma divergência sobre o guidance, mas não o diagnóstico, então eu espero que, né, independentemente do que ocorra entre esta reunião e a próxima reunião, muitas coisas podem mudar no cenário, mas de qualquer maneira que se chega né, de novo, não necessariamente, né, numa decisão totalmente consensual, né, mas se espera, e eu acho que seria muito bom não ver essa racha de 5-4, infelizmente, né, como já foi comentado, né, dividiu de um lado membros que foram nomeados pela gestão anterior e membros que foram nomeados pela gestão atual. Aí temos menos de um minuto para terminar. Vou dizer em uma frase, o mercado vai ter que lidar com o efeito bumerangue que foi provocado pela confusão desde a semana passada, porque com a confusão da divergência na semana passada, as taxas de juros subiram, as expectativas pioraram, inclusive para a inflação, e aí, em função do medo do que vai ser o próximo Banco Central por causa do comunicado. Agora o comunicado já não é mais tão real, portanto, as expectativas pioraram pelo fato que não era existente, um efeito bumerangue que gerou mudança de preços e a gente vai acompanhar nas próximas semanas que preço o mercado vai dar para a atuação do Banco Central.